DNA. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou Luísa Neves e comigo nesta tarde a minha colega Carmen Stagmeier, e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala. Aqui no DNA nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e também de outras cidades da nossa região. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente volta para o ano de 1963. Em 1963, Carmen, no mundo, o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, é assassinado em Dallas, no Texas. E no Brasil, Carmen? No Brasil, Luísa, estreia do programa Silvio Santos, e o presidente nessa época era João Goulart. Faleceu em 1963 o político Fernando Ferrari, que dá nome a uma importante avenida da nossa cidade. E temos também nascimentos importantes em 1963, Luísa. A atriz Júlia Lemertz, o apresentador Zeca Camargo e o cantor Leonardo. E no dia 2 de junho de 1963 nasceu o nosso convidado de hoje, o general Hertz Pires do Nascimento. Carioca de nascimento, ingressou nas fileiras do Exército em 1982, na Academia Militar das Agulhas Negras, e declarado aspirante oficial da Arma de Cavalaria em 7 de dezembro de 1985. Foi instrutor do curso de cavalaria da Academia Militar das Agulhas Negras por 2 vezes. Como oficial superior, foi adjunto de operações da 3ª Divisão do Exército, aqui em Santa Maria, adjunto da Divisão de Operações do Comando de Operações Terrestres. Foi também comandante do 7º Regimento de Cavalaria Mecanizado em Santana do Livramento, chefe da Divisão de Doutrina e Pesquisa do Centro de Doutrina do Exército, comandante da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada Bagé e chefe do Centro de Doutrina do Exército. O general Hertz também realizou atividades em nações amigas, como a Bélgica, Estados Unidos, Canadá e Haiti. É casado com a senhora Miriam Mendes Lauria do Nascimento e tem 2 filhos, a Natália e o Guilherme. Boa tarde, general, seja bem-vindo. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Carmen. Muito obrigado pela gentileza do convite. E estou muito honrado de estar aqui dirigindo a palavra neste penúltimo dia, na guarnição de Santa Maria, cumprindo a minha missão à frente da 3ª Divisão de Exército, a Divisão Enguaraçada. E com muito orgulho de tentar esclarecer ou tentar ajudar alguma coisa no que foram esses 20 meses à frente da importante 3ª Divisão de Exército. Então, agradeço muito a gentileza do convite de vocês para contar um pouquinho dessa história. Muito obrigado. Nós também agradecemos, até porque a gente sabe que a sua agenda durante essa semana, general, ela estava totalmente ocupado, e nós agradecemos pelo senhor ter disposto esse tempo, né? Essa 1 hora para estar aqui conosco. Mas, general, a gente quer conhecer um pouquinho do Hertz. O jornalista gosta muito de cronologia, né, Carmen? A gente gosta tudo lá do início. O menino Hertz, antes de ser o general, não tem como a gente não chamar de general, mas agora eu quero me referir ao senhor como o menino carioca, criado no Rio de Janeiro. Como que foi a sua infância, o seu contexto familiar, quais eram as suas inspirações na infância? Meu pai era de Marinha, era praça de Marinha, começou nos primeiros degraus ali da Marinha do Brasil. Estudou na Escola de Aprendizes de Marinheiro, em Salvador. E a minha mãe estava também lá, ambos são do estado de Sergipe, mais precisamente ali na parte da infância deles, a juventude deles, em Aracaju, na capital do estado. E meu pai começou a namorar minha mãe lá em Aracaju, e meu pai foi transferido para o Rio de Janeiro. E minha mãe, a irmã dela tem 10 filhos, o pessoal do Nordeste tem bastante filhos. E um desses filhos nasceu com um problema físico. E minha mãe passou a ajudar, veio com a minha tia para
o Rio de Janeiro para ajudar, particularmente no tratamento do problema de saúde que nasceu em um desses meus primos. E houve uma coincidência, então, da vinda do meu pai, eles acabaram se casando, e eu fui morar em São Gonçalo, onde eu fiquei até os 5 anos. Meu pai foi movimentado para Ladário, hoje no estado de Mato Grosso do Sul, e morei lá em Ladário por cerca de 1 ano e retornamos então para São Gonçalo novamente, onde eu estudei, que foi a minha infância efetiva ali praticamente. Eu estudei lá em São Gonçalo, num colégio um colégio muito religioso, chamava Colégio Santa Terezinha, uma irmã muito conhecida na cidade. Mais tarde, meus pais eram separados, né? Essa minha segunda vinda para o Rio de Janeiro foi fruto da separação dos meus pais. E meu pai, morando em Brasília, no ano de 1975, ele foi transferido para realizar um curso na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Meu pai era da área de saúde da Marinha. Sim. Ele foi fazer uma pós-graduação na universidade. E com isso deu direito a permitir a matrícula no colégio militar. Então eu e meu irmão, no ano de 1976, fomos matriculados no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Isso foi uma transformação muito grande na nossa vida, né? Porque saí morar com mãe, depois com madrasta, então foi uma fase difícil, uma fase de adaptação muito difícil. O colégio, a pressão escolar muito forte. Eu até tive a satisfação de realizar a aula inaugural dos alunos do 6º ano no Colégio Militar aqui de Santa Maria, e apresentei a minha primeira nota em matemática e em português para eles, para dizer: meu filho, se você estudar, há solução. Então, eu era média ponderada na época, minha primeira nota de matemática na prova foi 1,7, e português eu não saía de 3,5. Mas isso acabou sendo positivo porque eu estudava. O resultado não saía por absoluta falta de base. Olha, isso é importante, né? Importante para incentivar os alunos. Exato, né? Às vezes um jovem está nessas mesmas situações, mais adolescente nessa época. Exato. E aquela coisa, né? Vou desistir, vou... Não, e o esforço, porque eu sempre gostei muito de jogar futebol. Jogava na frente da minha casa, tinha uma áreazinha, a gente jogava todos os dias. E quando eu voltei para o Rio de Janeiro, no bairro lá, Quintino Bocaiúva, eu olhava o pessoal do Colégio Militar jogando bola lá, e eu falava assim: não tem condição de jogar bola, porque eu tenho nota vermelha na caderneta, então não faz sentido eu estar lá jogando bola, eu só preciso ir embora para casa para estudar. E era muito longe, né? Então, o nosso almoço era 10h30 da manhã, para chegar no colégio, estar 10h30 pronto, para começar, sair de lá 18 horas, já era noite, chegava em casa, tomar banho, jantava e estudar novamente, para no dia seguinte, era turno e contraturno, né? Agora, já houve um período que já mudaram tudo. Mas, enfim, foi meu primeiro ano de uma forma difícil, fomos nos adaptando, e eu acredito que eu tenho na minha vida, eu costumo dizer que todos nós temos um momento decisivo na nossa vida. E o momento decisivo na minha vida foi quando meu pai tocou a campainha na casa em São Gonçalo e perguntando se nós queríamos ir para o Colégio Militar. Eu acho que é ali que foi as portas se abriram, particularmente na interferência no meu processo de educação. Por isso que eu sou muito grato a esse momento. General, e a pergunta é bem fácil, tá? Grêmio, Colorado ou Flamengo? Eu sou, para não ter briga, né? Porque eu admiro os dois times. Eu fui, quando eu era na minha infância ali, tinha um time chamado Internacional Porto Alegre, que ganhava de tudo. Falcão, Figueroa, eram jogadores famosos. E eu lembro que jogava com o Flamengo, a gente sabia que ele ia perder para o Internacional. Mais tarde, quando eu era comandante, quando eu vim pela primeira vez servir no Rio Grande do Sul, o Grêmio estava em grande fase. Então são dois times que eu tenho muito respeito. Então, para não ter briga com os meus amigos, eu sou Leão da Fronteira, lá de Livramento. Eu torço para ele lá e respeito todos eles. Geralmente é o Brasil de Pelotas que o pessoal agora tem. Eu sou Leão da Fronteira. Tem até uma história muito engraçada. Quando eu cheguei lá, ia começar o campeonato,
E aí botaram assim, Leão da Fronteira treina forte para o seu primeiro jogo. Isso foi na quarta-feira. Na quinta-feira, Leão da Fronteira faz um treinamento tático perfeito. Leão da foi avançando. Leão da Fronteira vai bem, Leão da Fronteira vai estrear. Depois do jogo botaram, Leão da Fronteira vem de cara a sua derrota. Seu primeiro dia. General, e ali do Colégio Militar, a decisão de seguir a carreira foi uma constante, foi uma linear? Eu gostava muito de cavalo, né? Porque tinha uma série na minha época de juventude, Zorro. Então eu ficava muito preso assistindo lá e sempre gostei muito de cavalo. E eu tive a felicidade de, como aluno do Colégio Militar, encontrar ter sido comandado por à época capitão, hoje general de exército, chegou inclusive ministro do Superior Tribunal Militar, e vai estar na minha passagem de comando, que é o general Fernando. O general Fernando Galvão, ele foi para todos nós uma referência pela disciplina, pela postura, pela forma, pela vibração. Então aquilo ali abriu para mim, no meu segundo e terceiro ano em particular do Colégio Militar, a vontade e a inspiração para seguir carreira. Então não foi difícil, não foi difícil. E eu sempre gostei muito dessa parte na época como garoto, né, de aventura e tudo, ali eu vi a oportunidade de praticar a equitação. Embora depois de formado, a minha direção mais forte foi junto aos blindados. Mas foi uma atração muito forte ali na fase da juventude, pela equitação, que eu era atleta do Colégio Militar, fui também na academia, e o cavalo foi ajudou muito nesse processo como todo. General, nós estamos falando aqui da sua trajetória, enfim. E agora, nesse momento, olhando para trás, o que o senhor tem saudade da época de criança? O que o senhor tem saudade da época de adolescente, né? Já olhando agora a sua trajetória e até fazendo um contraponto, né, com a juventude de hoje. Mas o que o senhor tem saudade daquela época? Colégio Militar do Rio de Janeiro. Ali, não só aprendia a estudar, mas a convivência diária com os professores, que eram excelentes professores. Claro, eu comentei até isso, não. Na nossa carreira, se eu perguntar a vocês, todos foram excelentes professores na carreira de vocês ou não? Não. Alguns nós nos identificamos mais. Mas eu tive excelentes professores no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Até na minha conversa com meus alunos, olha, quando você não se identificar com o professor, não adianta você reagir. Simplesmente anote as páginas do livro que ele está tratando e vai estudar em casa. A gente tem que aprender a estudar. E agora, muito disso ocorreu em função do ensino à distância, né? Que os alunos tiveram que experimentar de uma forma mais intensa esse tipo de aprendizado. Mas a minha infância no Colégio Militar, isso me marcou muito, porque eu sinto muita falta. Eu sinto muita falta de pesquisar, de ver as histórias dos professores. Do Garanza. Exatamente. Sempre tinha um professor da matéria descritiva, essa matéria acho que não está sendo mais cobrada hoje, que ele chegava na sala de aula, botava as provas assim em cima e dizia, pode pegar, cada um levanta, pega a sua prova aqui. Aí pegava. Todo mundo pronto? Muito bem, então vamos lá. 8 para vocês, 9 para mim e 10 só para Deus. Pode começar a prova. Então, o pessoal já sabia que não ia dar certo. Aí, quando ele chegava para entregar o resultado, ele levava um papelzinho na mão e falava assim, fulano de tal, meio, ciclano, 1,5. Aí, quando o professor, meu filho, o que eu não falei, é 0. Vamos chamar então um breve intervalinho. E já voltamos então com o nosso DNA, hoje com o general Hertz Pires do Nascimento, que esta semana se despede do comando da 3ª DE. E você, empreendedor de Santa Maria? A Imembuí Microfinanças tem uma super novidade para você. O Juro Zero voltou. Agora você pode tirar até R$5.000, pagar em 10 vezes e sem nada de juros. É só ligar ou mandar um WhatsApp no 99926-7442. Ou ainda acessar nosso Facebook e Instagram, Imembuí Microfinanças. Há 20 anos, do lado do empreendedor.
Cervejaria Zagaia já está na rota das visitas imperdíveis para se fazer na Serra de Itaara. Todos os sábados, das 15 às 20 horas, abrimos nossa fábrica para a degustação de nossos estilos de cerveja, direto das torneiras no Deck Bar. Siga @Zagaia Beer nas redes sociais e agende sua visita à fábrica. É segurança, é tecnologia, é excelência, é Securi. Segurança para a sua empresa, para o seu condomínio, para a sua vida. Contrate a portaria remota e reduza até 75% os custos do seu condomínio. E ainda, controle tudo pelo celular com o nosso aplicativo. Securi Soluções Seguras. Nós cuidamos de você. Se você tem sintomas de síndromes respiratórias, o Laboratório Pasteur tem o exame para te ajudar a detectar o vírus da Covid-19, como PCR e antígeno ou influenza, inclusive H3N2, com resultado em até 2 horas, no site ou aplicativo. São 11 unidades em Santa Maria. São CPI agudo. Acesse www.pasteur.rs. Para mais informações, estar perto é ter segurança no resultado do seu exame. O seu novo imóvel merece a atenção de especialistas. E para isso, você pode contar com a experiência da Coleto e Crete Investimentos Imobiliários. Escolha o que viver. Nós te mostramos onde morar. Imóveis selecionados nos melhores endereços de Santa Maria. Apartamentos, casas em condomínios, imóveis exclusivos e ótimos investimentos imobiliários. Fale com o time de especialistas da Coleto e Crete para encontrar exatamente o que você está buscando pelo WhatsApp 55 981 69 0085. Estamos de volta com o DNA, identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, o general de divisão Hertz Pires do Nascimento, e da minha colega Carmen Stagmaier, que eu disse ontem que eu me arrependi de ter convidado, porque eu não sei dizer direito o sobrenome dela. Me ajuda aí, Carmen. Carmen Stagmaier. Xavier. Falou certinho, Luísa. Falei certinho. Falou Olha, certinho. depois de 5 anos trabalhando junto, eu estou quase aprendendo a falar o nome da Carmen. Mas escreveu, ainda tem que copiar, Carmen. Ainda tem que copiar. Mas, general, a gente quer que o senhor conte um pouquinho para nós da sua trajetória no coração do Rio Grande, na cidade de Coração. Tá. Então, quando ali em 1984, estando no 3º ano da academia, a gente começava a se interessar que guarnição eu vou servir. Em 1985, estava no 4º ano, no último ano, e eu lembro que eu perguntava a um dos meus instrutores, e ele me dizia o seguinte: se eu for para o Rio Grande do Sul, eu vou para que cidade? Ele me dizia o seguinte: vá para o Livramento ou Uruguaiana. Porque era uma unidade de fronteira. Na época não tinha unidade de cavalaria aqui, tinha apenas um esquadrão. E normalmente o esquadrão não abre vaga quando abre uma vaga só. Então, na minha cabeça era Livramento e Uruguaiana. Eu não conhecia nada disso, mas achava muito bonito. Até pelo nome. Pô, Livramento, nome bonito, Livramento. E no curso de cavalaria havia álbuns de fotografia que nós, das unidades, a gente consultava ali, pô, vou para lá, tudo bem. Quando eu me formei, eu estava já namorando a Mirinha, minha esposa, desde o ano de 1981. Então eu disse, pô, eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou lá para o Rio de Janeiro. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, fui para o 1º Regimento de Carros de Combate, que é hoje o atual 1º RCC, mas quando eu me apresentei, ele era lá na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Servi 4 anos lá, depois eu fui instrutor da AMAN. E quando eu fui para a ECM, terminada a ECM, nós fomos fazer uma viagem à Academia Militar Zaguarania como aluno da ECM e tinham saído as vagas após o nosso curso de 2 anos. E eu lembro que um amigo chegou para mim e disse: rapaz, eu não lembro a cidade que você está indo, eu sei que você está indo para uma cidade muito boa no Rio Grande do Sul. E aí eu não sabia qual era, não. Aí fomos correr para pegar lá o documento que ele liberou e Santa Maria. Muito bem. Então, isso foi em 2001, logo no início de janeiro de 2001, eu me apresentei. Fiquei inicialmente instalado no Hotel Trânsito nosso.
E logo na sequência saiu o meu PNR, eu fui morar no bloco ali dos oficiais. Nas Torres Gêmeas. Nas Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas de Santa Maria. Nas Torres Gêmeas ali na Ápia. E foi um período muito interessante para mim, eu trabalhei muito, eu costumo dizer que eu pouco rodei no centro da cidade, porque eu trabalhava tanto ali naquele período. Éramos só 2 oficiais, hoje a seção de operações, que foi a seção que eu trabalhei, são 5 oficiais trabalhando. Naquela época nós éramos ali 2 adjuntos trabalhando naquela linha, então a carga de trabalho era muito volumosa. Claro que a guarnição de Santa Maria cresceu muito. Sim. Comparando com o ano de 2001, 2002, Santa Maria, em termos das unidades que foram agregadas... E o próprio desenvolvimento entre as unidades. E o próprio desenvolvimento da cidade, sim, não dá para comparar. Não dá para comparar. Mas eu sei que, logo na sequência, no mês de junho, nasceu meu segundo filho, Guilherme. No primeiro dia de inverno, 21 de junho. Nasceu ali na Santa Casa, Hospital de Caridade, né? Hospital de Caridade. Isso. E, enfim, foram 2 anos maravilhosos que aqui nós tivemos. E na sequência eu fui para Brasília. Foi nessa época, Carmen, que vocês trabalharam juntos? Trabalhamos juntos nesse período, nesses 2 anos, 2001, 2002, até um pedacinho ali, 2013, eu não lembro, acho que... Foi bem no início de 2003, logo na sequência eu fui embora. E a Carmen, eu recebi uma missão de fazer uma apresentação sobre o Exército Brasileiro. E eu decidi naquele momento que vamos fazer uma voz, vamos dividir com o segmento feminino. Então eu fiquei no microfone, ela ficou outro. Nós rodamos o Rio Grande do Sul, praticamente ali todas as guarnições da DR, dividindo esse trabalho, que era uma palestra informativa, motivacional, contava um pouco da história do Exército Brasileiro, uma coisa diferente, que realmente era muito vibrante, né? A banda entrava, nós cantávamos os hinos, as canções, um negócio muito bacana. Então daí é que eu conheço a Carmen, eu estou muito feliz aí de estar dividindo essa entrevista também com a Luísa, com as duas aqui. E sem contar, né, além dessa palestra que foi criada, preparada, né, toda produzida pelo General Hertz, na época era major. Era major. Vários eventos que nós realizamos juntos, né, na época eu estava na seção de comunicação social. E sempre tem a parceria ali, porque a parte de operações estruturava todo evento, nós fazíamos a parte do cerimonial, divulgação, então era um trabalho em conjunto, na verdade, sempre, desde da preparação até a execução. E fica a amizade, né? Amizade e a parceria. Nós temos um quadro aqui no programa, General, que é o diagnóstico. Mas neste momento não vem um médico olhar a sua saúde, espero que esteja tudo bem com o senhor, acho que está. Mas nós temos o diagnóstico, que são alguns especialistas que nós convidamos para falar um pouquinho sobre o General Hertz. Nós vamos ouvir os 2 primeiros. Boa tarde, ouvintes da Rádio CDN, boa tarde, caros amigos. Falar do General Hertz é um motivo de satisfação. O General Hertz, eu conheço ele desde o período que ele era tenente-coronel, depois coronel, e uma característica que é muito da pessoa dele é que ele tem que nunca muda, né? O comportamento dele de gestão, de tratamento, é um comportamento muito claro, muito fácil de entender, né? E essa perspectiva que a gente encontra sempre é direcionada à realização. Isso é muito importante, porque faz com que todo o grupo, a equipe que está com ele, trabalhe motivado, tendo um objetivo previsto. Isso é muito importante. Ele nunca mudou a atitude, então continua o mesmo. E a maneira como trata também o subordinado, o superior, é uma maneira sempre direta, fácil, sabe? E um homem de fé, que é muito importante, e essa fé dele também, ele passa por subordinado e faz com que as coisas se tornem mais fáceis, mais realizáveis. Tá? Um grande abraço, continuado sucesso e certamente muitas felicidades. Um abraço. Ao General Hertz, receba os sinceros agradecimentos pela maneira como conduziu a divisão encoraçada nesses quase 2 anos. Se tivesse que definir o seu comando em poucas palavras, elas seriam liderança, presença e exemplo. Exemplo a todos os homens e mulheres
os quais conduziu durante esse período no comando da divisão encoraçada. Receba votos de sucesso no decorrer de sua brilhante carreira. Quem são essas pessoas, general? O primeiro é o Fiorenza. Tive a satisfação de servir com ele em Santana do Livramento. E eu me recordo uma vez do meu subcomandante, que era o Major Quadros, falando: general, nós temos uma pessoa diferenciada nesse quartel, que é o subtenente Fiorenza. Mais tarde eu o encontrei em Brasília, em outra unidade, mas sempre atento. E tive a satisfação de um dia indo ao Banco do Brasil, encontrando o Fiorenza ali, encontrei o Fiorenza ali na porta. Falei: Fiorenza, você está fazendo o quê? Hoje eu não estou à disposição, mas já passei para a reserva. Então tá. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Primeira oportunidade que eu tiver, eu vou perguntar se o Fiorenza quer trabalhar comigo. E surgiu a oportunidade. Ele está me ajudando muito lá na parte de comunicação social, na relação com as instituições, enfim, muito bacana, pessoa sensacional. O outro é o Sargento Matos, campeão do Exército de Hipismo, campeão de hipismo do Exército Brasileiro. É uma pessoa, uma família também muito bem constituída. Ele foi o professor da minha menina de equitação lá em Santana do Livramento. Depois também são ambos com a carreira, com carreiras muito respeitadas. O Matos teve inclusive missão no exterior, foi instrutor de equitação no Paraguai. E quando ele retornou para cá, ele estava no Centro de Adestramento Sul, me surgiu a oportunidade de reconhecer todo o trabalho que ele fez quando era ainda terceiro sargento lá no 7º RCMEC, também de Livramento, e eu o convidei para ser o meu adjunto de comando. Então, é uma função muito importante, que nós estamos dando um direcionamento para que a palavra do comandante chegue efetivamente na ponta da linha. É isso então, aí. Eu agradeço o testemunho dos dois. Muito obrigado aí pelo carinho, pela deferência. Obrigado a vocês aí pela surpresa. General, o que fica assim? Primeiro os desafios nesses 2 anos, que foram 2 anos diferentes. Uhum. Querendo ou não foram 2 anos iguais outros 2 anos no seu comando. Os desafios desses últimos 2 anos no comando da terceira DEM. Eu estou realizado. Eu confesso que eu acho até isso positivo. Quando a gente chega, eu sempre me pergunto: será que eu estou preparado? Assim foi para comandar o 7º, assim foi para comandar a 3ª Brigada de Bagé, assim foi para... Será que eu estou preparado? E com o passar do tempo, a gente vai primeiro vendo bastante, depois nós vamos adaptando a divisão à nossa personalidade. Mas nós pegamos desafios, eu não vou falar de pandemia, porque eu acho que já temos que esquecer isso aí. Nós pegamos desafios importantes. A DR recebeu missões do Comandante Militar do Sul, significativas. Então vamos lá. Celebrar na guarnição o centenário dos blindados no Brasil. Então, o primeiro blindado do Exército Brasileiro foi adquirido em 1920. Ele chegou ao Brasil em 1921 e teve a sua primeira aparição pública em 7 de setembro de 1922, com a presença do rei da Bélgica. Então, este ano nós vamos celebrar, ano passado celebramos o centenário da chegada, quando foi criada a Companhia de Carro de Assalto, no Rio de Janeiro, data de 26 de maio. Este ano nós vamos celebrar a primeira aparição pública deste equipamento militar, este blindado, que foi no dia 7 de setembro. Na minha passagem de comando, nós vamos fazer uma surpresa, vamos assim dizer, e nós vamos prestar uma homenagem a este fato histórico. Então, eu recebi o desafio de celebrar na guarnição o centenário dos blindados. Depois, nós conduzimos aqui a operação conjunta com os argentinos, isso aí foi no final de 2020, uma operação gigantesca, Operação Arandu, e tivemos aqui o efetivo dos argentinos. Foi uma interação muito significativa, muito bacana. Convivemos com os nossos militares, os militares da Argentina. Foi fantástico, aprendemos bastante. E no ano passado, conjugando a celebração do centenário dos blindados com o início de uma outra operação conjunta também gigantesca, chamada Meridiano e Bagé, começando aqui em Santa Maria,
Então, eu acredito que vocês podem imaginar da minha satisfação, da responsabilidade que nós assumimos e quais foram as entregas diante dessas responsabilidades. Portanto, eu estou muito realizado. E a outra é a operacionalidade da divisão. Por onde nós passamos, a padronização da pronta operacional, a ordem unida da divisão, a parte física, a manutenção dos nossos blindados, o espírito da DE, o número eu tenho muita preocupação com a questão de acidentes com os nossos subordinados, velocidade na estrada. O problema é que tem muita moto hoje em dia, é muita moto, então isso me preocupa, a gente faz muito estágio, muita preocupação, conversa. Isso é um tema que digamos assim, me perturba diariamente. Porque por trás de cada subordinado tem uma família, então a gente tem que fazer isso, fazer que ele entenda de que ele faz parte de todo um elo de uma cadeia que a gente tem que evitar ao máximo. Então, respondendo a sua pergunta, o que significou comandar a terceira DE para mim? Uma satisfação, um desafio profissional intenso, mas uma satisfação ainda que eu não tinha vivido como comandante, porque o efetivo de cerca de 15 mil homens e mulheres e chegar ao final com a sensação do dever cumprido, isso para mim não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. General, há pouco, até antes de começar o programa, a gente comentava que lá em 2001, 2002, o senhor serviu aqui como major, né? E nem sonhava naquela época em depois vir a comandar a terceira DE. E nesses dois momentos, assim, o que a cidade significa para o senhor? O que o senhor leva de Santa Maria, o senhor e a sua família, né? O que levam de bom, ou até, né? O que podemos melhorar na cidade, assim? Interessante a pergunta. Primeiro, eu tenho um elo com a cidade por causa do nascimento do meu filho. E muito respeito por onde eu entendo que, por onde eu passo, eu dedico parcela da minha vida profissional e familiar àquela guarnição. Então, por onde eu passei sempre foi assim. Eu entendo dessa forma. A minha esposa, ela participa muito no meu comando, apoiando, tem as ações sociais. Eu até aproveito para dizer, a gente não faz propaganda, eu não gosto de propaganda. Eu acho que quem faz alguma coisa grande, quando a gente verifica na televisão esses programas, o empresário que não quis se identificar fez a doação. Eu também sou dessa forma. Nós fizemos muita coisa, mas nós não precisamos fazer propaganda. Naturalmente, ele brota. Isso aí naturalmente brota. O Santa Maria foi, então, primeira importância, o nascimento do meu filho. E segundo, eu vivi, como eu disse, um pós-escola de comando do Estado-Maior, um aprendizado muito grande, porque as operações que nós fizemos aqui, os grandes exercícios, particularmente, nascia naquele momento a simulação de combate, e quando eu cheguei até o ano anterior, a minha chegada, tudo era conduzido por Brasília. Quando eu cheguei, passou a ser conduzido pela 3ª Divisão de Exército, e eu fiquei o oficial responsável por montar, naquela época, nós chamávamos exercícios de simulação de combate. E hoje voltou novamente a ser jogo de guerra. E com isso, eu aprendi muito. No primeiro ano, tentar entender como funcionava o sistema, e no segundo ano, aprendendo, colocando e virando, a terceira DE virou uma referência na execução desse trabalho. Tanto é que nós temos hoje aqui o Centro de Adestramento Sul, que a origem foi, aquele primeiro prédio foi fruto do trabalho realizado pela terceira DE na condução desse exercício. Então, isso me marcou muito. E agora, como comandante, a gente vai progredindo na carreira e não imagina o que vai acontecer, né? Então, eu conversava com a Carmen no intervalo, falei, puxa, Carmen, eu como major, a gente ainda está, ser general para chegar a ser comandante da DE. A distância era muito grande, Então, hoje eu tenho uma satisfação, um respeito a todos os meus antecessores, um respeito àqueles que eu trabalhei naquele período, as pessoas que eu conheci, as amizades consolidadas ao longo do período de livramento, porque a gente está sempre aqui em Santa Maria, em Bagé, da mesma forma. Então, eu fiz novas amizades e revi grandes amigos que nós deixamos aqui no período da primeira passagem. Então, eu lembro quando eu estava fora, que eu via no hotel de trânsito, o Antônio Cheves, responsável pelo hotel de trânsito, que trabalhava conosco lá no QG, você lembra disso aí? Sim, então, era sempre uma satisfação, uma alegria de encontrar uma pessoa assim e ser tão bem tratado pela hospitalidade Fica a hospitalidade. Nós temos mais 2 diagnósticos
general. Ele achou que era só aquilo. Tem mais 2. Vamos ver como é que está o coração eu do queria general fazer um hoje. registro aqui, a gente esqueceu de agradecer a presença da Tenente Adriana, que é uma amiga querida, não adianta, eu não consigo apresentar a Tenente Adriana sem falar o quanto eu gosto dela e é uma amizade que eu prezo muito de um bom tempo, né, Adri? Nós somos jovens ainda, então faz pouquinho tempo. Então vocês trabalharam juntos, General e Carmen, e eu e a Adriana também, né? Obrigada, Adriana, por estar aqui conosco, por estar sempre pronta em nos atender e pelo teu carinho com a gente sempre. Eu gostaria de fazer um agradecimento ao General Hertz, que durante os seus 2 anos de comando à frente da 3ª Divisão de Exército, sempre procurou elevar a capacidade operacional da 3ª DE e também teve uma preocupação e um zelo muito grande em relação à família militar. Ele passou a todos os subordinados, sempre que teve oportunidade, as melhores orientações. Gostaria também de referenciar que eu, ainda como tenente temporário, servi com o então Major Hertz por volta dos anos de 2002 e dizer que desde aquela época ele já possuía um verdadeiro espírito do cumprimento de missão. Era um militar extremamente dedicado e procurava cumprir suas missões com extrema meticulosidade, além de ter uma constante preocupação com o bem-estar do pessoal que trabalhava junto com ele. Em diversas ocasiões, o General Hertz disse que eu ajudei muito ele naquela época na área de informática, com a preparação, organização dos jogos de guerra. Mas essa é uma via de mão dupla, pois o então Major Hertz também me deu diversos exemplos de liderança, paciência, camaradagem e principalmente da força de vontade e dedicação no cumprimento das missões assumidas. Um grande abraço ao chefe e amigo. Desejo ao General Hertz, à sua família, paz e saúde e que permaneça sempre esse chefe militar e pai de família dedicado e exemplar. Gostaria de agradecer ao General Hertz pelos 2 anos de trabalho junto ao gabinete da 3ª DE. Comandante de fino trato e grande liderança. Elevou o nome da 3ª DE, comandante preocupado com a parte operacional da tropa, mas sempre dando o apoio necessário aos seus recursos humanos. Desejo muito sucesso ao General Hertz na nova missão e que Deus continue iluminando sempre o general e sua família. Muito bem. Vamos lá. O primeiro é o Major Chestes. Realmente eu conheci o Major Chestes como Tenente Chestes. Ele era temporário. Na mesma época que eu estava lá. Na mesma época agora que você até eu me estava lá. emocionei. E como eu disse para você, eu quando saí da ICM, eu olhava aquele negócio de jogo de guerra, olhava aquilo e falava, meu Deus, eu não vou pegar isso aí mesmo, nunca vou pegar. Quando eu cheguei aqui, foi a primeira coisa que o chefe da minha seção disse para mim, o jogo de guerra é teu. Eu fiquei, o jogo de guerra é meu, o jogo de guerra é meu. Que bom. E aí eu comecei a estudar aquilo e não entendia nada. E eu conversava com ele, era totalmente diferente daquilo que eu tinha visto e exercitado na Escola de Comando de Estado-Maior. E aí ele disse, não, pode deixar que o Chestes sabe tudo. O Chestes realmente era uma pessoa que dominava muito essa parte de tecnologia da informação. Sempre dominou muito. E aí eu coloquei, o Chestes, vamos conversar aqui, vamos... E eu olhava aquele negócio e não conseguia. Ele falava, ele tinha uma expressão que ele falava assim, calma, Major. Eu era Major. Vai dar tudo certo. Eu dizia, calma o quê, rapaz? Eu não estou conseguindo fazer isso. Calma, Major. Vai dar tudo certo. E nós fomos para Brasília, fazer um estágio lá em Brasília desse trabalho. E eu, no ônibus, no avião, lendo toda a documentação, e eu estava tão desesperado. Quando cheguei lá em Brasília, passamos uma semana, eu voltei sabendo menos do que quando saí. Então, aí mesmo que bateu o desespero. E aí eu debruçava, eu falei para ele, instale esse programa aqui, por favor, no meu computador em casa. Eu ficava até meia-noite, 1h da manhã, mexendo com as peças para dominar aquele sistema. E ele, calma, Major, vai dar tudo certo, calma, Major. Fizemos o primeiro exercício assim, porque realmente é uma atividade que envolve muito trabalho, é muito trabalho. E ele montou para mim, fizemos o exercício pé no chão. Quando terminou o exercício, eu falei assim, bom, agora eu dominei isso aqui. Ano que vem eu vou fazer totalmente diferente. E no ano seguinte, eu
pedi recurso Brasília, consultei os especialistas do Comando de Operações Terrestres e dá para fazer. E aí nós colocamos toda a divisão no campo. Todos os PCs das 3 brigadas e mais artilharia divisionária no campo. Então aquilo foi fantástico, aquilo foi muito bom. E foi marcante ali. E foi marcante, tanto é que na sequência vamos instalar em Santa Maria o Centro de Adestramento Sul, fruto daquele trabalho, aquela gênese que ali foi criada. Eu fiz inclusive a planta do prédio, que é aquele prédiozinho lá de baixo, sim, em frente ali ao sim. CISME, né? Funcionava junto ao CISME. Funcionava junto ao CISME e aí eu fui embora. O outro é Almeida, uma pessoa fantástica. Eu brincava com ele no ano passado, assim, dizia, eu sabia que ele ia ser promovido. Eu falei assim, eu vou te promover no final do ano, viu, rapaz? Ele disse, sim, senhor chefe. Vou te promover no final do ano. Anota aí, no final do ano você está promovido. E eu já sabia que ele ia ser promovido. Que bom, uma ameaça dessa, né? E ele foi promovido, né? Então agora, toda vez que eu passo por ele, eu falo assim, Almeida, daqui a 2 anos eu vou te promover novamente. Pode ficar tranquilo. A gente sabe que General, ele merece muito. Antes de continuar essa Obrigado, conversa, eu também já quero passar mais os últimos 3 diagnósticos, porque são bem importantes e a conversa está boa, né? E nada como a gente ouvir esses depoimentos que só confirmaram, né? O que é o general para a tropa. A gente pode falar tropa, tá certo? Sim. Me ajuda. Não posso falar errado. Depois eu vou ter problema em casa. Tropa, até a palavra é essa. Tropa. Então a gente vê o testemunho, né? Que é de 2 vias, o carinho deles, o carinho da Carmen, que está aqui, a Adriana, que trabalha hoje, mas tem mais 3 pessoas que também mandaram para a gente, colaboraram com o nosso empenho hoje, né? Para esse momento. Um pouco mais de volume. Bom, eu acho que conviver com meu pai é você ter sempre um ombro amigo. Ter apoio nas suas decisões e ter alguém sempre ali para te indicar o melhor caminho, para te dar aquele conselho que você precisa e sempre ensinar que família vem em primeiro lugar. Sempre apoiar minha mãe, me apoiar minha irmã e sempre lutar para que a gente tivesse a melhor educação e sempre os melhores valores. Então eu acho que conviver com meu pai é sempre ter a certeza de que tem alguém querendo o seu melhor, de que tem alguém buscando sempre uma forma de melhorar o seu dia, de melhorar a sua semana. E é isso, conviver com meu pai é ser feliz. Conviver com meu pai é ter a certeza de que mesmo que seu dia tenha sido ruim, no final do dia você vai sair sorrindo. Falar do meu pai é muito fácil. Ele é aquela pessoa que não mede esforços para ajudar as pessoas à sua volta e fazer de tudo para arrancar o sorriso de alguém. Como pai, ele nos incentiva sempre a buscarmos a nossa melhor versão. Ensina a gente a importância da família, nos incentiva em todas as nossas ideias malucas, dá conselhos, apoia, mas também não deixa de dar aquele puxãozinho de orelha nas horas certas. Como profissional, eu nunca vi uma pessoa tão competente e dedicada como ele. Ele é o que eu busco ser profissionalmente. Se um dia eu for pelo menos 1% do profissional que ele é, eu já estarei extremamente realizada. Ele está sempre colocando o bem-estar das pessoas que trabalham com ele em primeiro lugar. É extremamente dedicado e competente. Por isso que ele acaba se destacando em todos os lugares que ele vai. Eu tenho muito orgulho da pessoa, pai e profissional que ele é. Falar do General Hertz, para mim, é muito especial. Nós já nos conhecemos cerca de 40 anos. E eu conheci o aluno Hertz no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Então nós temos uma vida inteira juntos e apoiando um ao outro. E o aluno do Colégio Militar Hertz, para o General Hertz, ele não mudou. Ele sempre foi essa pessoa alegre, brincalhona, determinada, humana. Então eu tenho muito orgulho disso, muito orgulho de ter escolhido você
para formar a nossa família. Tá? Você sabe que é difícil para mim falar, tá? Até pela minha voz já deve estar vendo que eu já estou emocionada. E o que eu posso dizer é que eu tenho muito orgulho de você, tá? E estaremos sempre do seu lado. Um beijo. Majora, não, desculpe, general. Que agora eu fiquei... Bom, obrigado até aí eu pela me atrapalhei surpresa. agora. Realmente, foi muita surpresa. Meus filhos estão em Brasília, né? E minha esposa ao meu lado, nós estamos aí há 40 anos juntos, mais de 40 anos juntos. Eu tenho dito o seguinte: não existe sucesso profissional desatrelado ao sucesso familiar. Não adianta ser um excelente empresário, ser um excelente médico, ser um excelente militar, se a sua retaguarda você não conseguiu constituir uma boa família. Os meus filhos, eles têm me dado uma satisfação de conduta, onde, por exemplo, eu e minha esposa moramos em Bagé e meus filhos ficaram sozinhos em Brasília, e agora esse período eles estão sozinhos em Brasília, a gente vai no prédio onde eles moraram, e os porteiros, que são os principais testemunhos de tudo ali, onde essa coisa, eles falam assim, mas já vão embora. E eles sempre cumprimentam os meus filhos, pela educação dos meus filhos. Nós sempre ensinamos isso aí a eles. Então, eu e a Mirinha, nós somos realizados. Porque os dois estão buscando o espaço profissional deles, sem passar por cima de ninguém, cada um dentro da sua conquista, buscando. A menina está na fase, passou para a Polícia Civil do Distrito Federal, está naquelas fases dos exames, agora vai começar o exame físico. E o Guilherme buscou o caminho do direito, pediu, pai, eu quero fazer a faculdade de Direito, vou fazer a faculdade Instituto de Direito Público. Eu disse, meu filho, mas pai, é isso que eu quero. E aí ele cursou os primeiros 6 meses. Aí veio aquela conversa para mim, pai, eu queria conversar contigo. Eu disse, por não, meu filho. Sabe o que é, pai? Eu queria ver aí, eu acho que não estou me adaptando com a profissão. Ele disse, só não me venha com essa conversa para cima de mim. Não pense você que qualquer profissão, qualquer faculdade, qualquer curso, o início é sempre muito ruim, é histórico, é história, é a formação. Isso não, você vai ver que com o tempo, você vai se adaptar melhor. E não me venha com essa conversa de iniciar curso, terminar curso e mudar de coisa, porque isso não funciona, não. E hoje ele me agradece muito, está extremamente realizado, porque ele buscou estagiou no STM e ele sozinho buscou uma oportunidade, enfrentou um concurso dificílimo, estagia hoje nos maiores escritórios de direito em Brasília. Eu vejo, eu sinto nele a felicidade. Pai, eu estou trabalhando muito, mas eu estou muito feliz, muito feliz. E minha menina estudando, querendo mostrar, pai, eu vou conseguir o meu espaço, eu vou fazer os meus concursos. Então isso para a gente só dá muito orgulho. Que idade eles têm, né? A minha menina completou 25 e o Guilherme está com 20 anos agora. Então, eu diria, é a satisfação de todo pai, meio da Mirinha, de não ter preocupação em casa, porque os dois... Claro que a gente tem preocupação, né? Sim. A insegurança que hoje a gente está sozinhos. Aquela preocupação normal de pai e mãe. Normal. Uma coisa é preocupação, outra coisa é ter trabalho. Diferença. Está dando... Está dando trabalho, é melhor dar trabalho do que dar preocupação. Do que dar preocupação. Com certeza. Estamos, então, nos últimos 3 minutos do programa, aqui nessa tarde, com o General Hertz Pires do Nascimento. Nós vamos fazer umas perguntas agora, General, daquelas mais rapidinhas. O senhor responde com 1 ou 2 palavras, antes da gente... Aquele ping-pong rápido, assim. Tá bom, ping-pong. Muito bem. Olhando para trás, General, do que o senhor mais se orgulha na sua trajetória? O meu casamento. Algum arrependimento, General? Nenhum. Uma saudade? Do fundo do coração, a minha sogra foi uma senhora que me ajudou muito no meu processo de educação. Eu tenho por ela um respeito muito grande. Então, a minha sogra foi uma pessoa que... Eu até brinco, eu tenho o retrato dela na minha carteira, porque eu andou um programa desse aí,
Eu respeito, sinto muita saudade dela, porque ela nos ajudou bastante. O que lhe traz paz, general? Paz? Paz. Quando eu vou na minha capelazinha todo dia de manhã rezar, ou quando eu fazia isso, quando eu saía do colégio militar ao final do dia, para agradecer a Deus por tudo que eu tenho recebido. E o que lhe tira a paz, general? O que me tira a paz? É acidente com viatura, problema de indisciplina com os meus militares, um familiar que está precisando de ajuda e eu não consigo, por meio o meu entorno, eu não consigo ajudar. Isso que me deixa... Eu tenho que estar junto. Meus subordinados eu tenho que estar em primeiro lugar, porque eles dão a vida pela nossa instituição. Por isso que, quando alguém está precisando, a gente tem que estender o braço, e eu sou responsável por fazer isso aí. Até que nós estamos criando agora um núcleo de assistência social para que a guarnição tenha um apoio de assistência social, de psicólogo, da parte religiosa. Está começando com o núcleo, mas eu não tenho dúvida nenhuma que vai se firmar e no futuro alguém vai reconhecer, vai dizer, olha que coisa bacana. Porque às vezes a pessoa não sabe para quem procurar. Exatamente. Um lugar no Brasil. Um lugar no Brasil? Aracaju. Gosto muito de Aracaju. E uma palavra que lhe defina, General Hertz? Responsabilidade. É isso aí, nós conversamos nessa tarde, então, com o General Hertz Pires do Nascimento, da 3ª DE, que se despede do comando da 3ª DE, mas não de Santa Maria, né, General? Nesta semana, porque essa cidade sempre estará também no seu coração, tenho certeza disso. Eu falei dos meus filhos, mas eu não posso deixar de citar minha esposa, né? Ah, você não vai ter problema. Com certeza, com certeza. A Mirinha, como eu disse, nós estamos há mais de 40 anos juntos. É uma pessoa maravilhosa. Eu não trato de contas, nada disso. Meu foco é o trabalho. Então, eu confesso a vocês que eu só fiz um imposto de renda na minha vida. Foi o primeiro. O resto foi ela que fez. Ela que sabe fazer tudo. Eu não me envolvo com nada disso. Não sei quando tem banco, não sei nada. Então, eu admiro muito a capacidade dela ter. Ela passou por momentos difíceis na vida, que foi a situação do pai, muito doente, em home care, e mesmo assim ela conseguiu gerenciar toda a nossa residência, a educação dos nossos filhos, enfim. É uma mulher de uma força, uma fortaleza que me impressiona bastante. Então, eu gostaria de agradecer a ela por tudo que ela tem feito. Eu não consigo ficar, assim, falando muito pelo rádio essas coisas, mas eu deixo para ela a minha gratidão por tudo que ela tem feito por todos nós. E o DNA, então, fica por aqui. Eu mando também um abraço, né, para a dona Mirinha. Não tive oportunidade de conhecê-la, mas sempre ouço falar nela. Quem sabe ainda a gente se conheça, e agradecer também a Tenente Adriana e a minha colega Carmen, que esteve aqui no DNA com a gente. E lhe dizer, General, volte sempre. Os microfones aqui da CDN sempre estão à sua disposição. E o DNA fica por aqui, e nós voltamos amanhã às 4 da tarde. Muito obrigado. Até mais.